Olá, meus amigos. Mais uma vez reunidos aqui para estudar, caminhando em direção ao sucesso. Vamos lá. Meu nome é Marcos Masqueto, sou professor universitário, mestre em Direito Penal e Processo Penal e advogado criminalista. Vamos tratar aqui de mais uma questão que foi cobrada no passado e que merece a nossa atenção em certame proposto em avaliação de candidatos pleiteantes a vagas públicas. A questão é a seguinte. Filolau, querendo estuprar Filomena, deu início à execução do crime de estupro, empregando grave ameaça à vítima. Ocorre que, ao se preparar para o coito vagínico, que era sua única intenção, não conseguiu manter seu pênis ereto, em virtude de falha fisiológica alheia à sua vontade. Por conta disso, desistiu de prosseguir na execução do crime e abandonou o local. Nesse caso, é correto afirmar que, alternativa A, trata-se de caso de desistência voluntária, razão pela qual Filolau não responderá pelo crime de estupro. B. Trata-se de arrependimento eficaz, fazendo com que Filolau responda tão somente pelos atos praticados. C. A conduta de Filolau é atípica. E D. Filolau deve responder por tentativa de estupro. Muito bem, amigos. Vamos conversar aqui a respeito de assuntos que estão previstos, contemplados na parte geral e na parte especial do Código Penal. E invertendo um pouquinho a ordem das coisas, eu gostaria de chamar a atenção de vocês de que a Lei 12.015 de 2009 alterou aí o dispositivo que hoje se considera como sendo a prática do estupro, promovendo a fusão de dois dispositivos que antigamente constavam do Código Penal. O artigo 213 e o 214 transformaram-se num único artigo, o 213, que agora chama-se estupro e que contempla não só mais a prática da conjunção carnal, mas também a prática de qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal que tenha o cunho de, quando empregado com violência ou grave ameaça, obter favores sexuais indesejados pela vítima. Muito bem. Dito isso, vamos conversar aqui a respeito do que de fato aconteceu nesse caso. Sem antes falar um pouquinho também, não sem antes de falar também um pouquinho a respeito da criatividade que tem aqui envolvido as vontades dos nossos legisladores. Os nomes que eles têm escolhido aqui para servir como exemplos nas nossas questões são, de fato, nomes muito criativos. Eles merecem os nossos cumprimentos. Estamos saindo um pouquinho do lugar comum. Não se perdeu espaço aqui, não é? E o Tício, o Caio, eles continuam ainda a ser aqui chamados, mas agora novos nomes estão aparecendo. E nós devemos aí levantar até um brinde a essa iniciativa dos nossos examinadores. Pois bem, nós temos aqui três figuras a serem consideradas. Primeiro, aquela que está contemplada no artigo 15, primeira parte do Código Penal, que é chamada de desistência voluntária. Nessa circunstância, só se poderia considerar a condição da desistência voluntária antes de fato, se perceber o resultado ou a proximidade maior do resultado. Acontece a desistência voluntária na chamada tentativa imperfeita, naquela em que a pessoa não chega até o final dos atos executórios. Não é o caso. Nós temos aqui também a possibilidade de se deparar com a ideia do arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz, ao contrário do que acontece com a desistência voluntária, implica numa condição de tentativa perfeita. De fato, o agente foi até o final dos atos executórios. E aí, arrependido, impede que a consumação se verifique. Muito bem. Essas duas figuras estão contempladas no artigo 15, primeira e segunda parte, respectivamente. Não é o que se verifica no caso concreto. O agente iniciou os atos executórios, mas não foi em razão de uma desistência ou, eventualmente, de uma condição de arrependimento que não se tenha possibilitado aí a condição do resultado definitivo que ele almejava praticar. Ele não alcançou o resultado desejado por uma condição de impossibilidade fisiológica. Nessa circunstância, percebe-se o que se contempla no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, quando se trata da questão da tentativa. Temos, então, aqui a tentativa propriamente dita, o chamado conatus, quando, por absoluta situação que estivesse vinculada à vontade do agente, estivesse chegado a essa solução. Perceba-se, por fator alheio à vontade dele, é que ele não conseguiu consumar a prática criminosa.
Quando isso acontece, temos a chamada tentativa propriamente dita, e foi o que de fato se percebeu aqui no caso concreto. Nós temos então uma situação de tentativa de estupro. Há uma outra figura jurídica também que talvez merecesse um rápido comentário. É a chamada prática do arrependimento posterior. Nessa circunstância, a consumação já foi alcançada. Arrependido, o agente com sucesso evita o resultado. Entretanto, não se aplicaria aqui essa condição, essa figura do arrependimento posterior, porque o crime foi praticado com violência ou grave ameaça contra a vítima. Para que se possa perceber essa figura que traria algum tipo de benefício no tratamento penal a ser dispensado ao agente, não poderia ter sido verificada essa ação violenta ou de grave ameaça contra a vítima. Muito bem, a alternativa correta, então, para o caso concreto, é aquela que está prevista na letra D. Filolau deve responder por tentativa de estupro. Esse foi, de fato, o ato criminoso praticado e até onde deve ser, então, punido o agente. Pune-se o crime tentado com a mesma pena do crime consumado, reduzida a pena de 1 a 2/3, dependendo da maior ou menor proximidade que se tenha da consumação. Muito bem, amigos. Para hoje era isso. Espero que tenhamos a oportunidade de nos reencontrarmos em breve. Até lá!